Olá, estudante! Eu sou o professor Átila Almada e esta é a playlist Redação em 10 Minutos. O que você precisa saber para se dar bem no texto que produzirá no vestibular? Claro, em até 10 minutos. Hoje é o nosso quinto vídeo e começaremos a falar sobre a estrutura textual a partir da introdução. Bora? Importantíssimo dizer, a introdução é uma espécie de contrato que você faz com o seu leitor. Ou seja, tudo que estiver nela é aquilo que você vai expandir, continuar, destrinchar ao longo do seu texto. Dois pontos importantes aqui. Primeiro, você não pode fazer uma introdução fraca, que não permita você expandir as ideias ao longo do texto. Dois, você não pode, segundo ponto, fazer uma introdução que contenha coisas demais e que nas 30 linhas você não tenha como expandir. Como assim 30 linhas, Átila? Bom, 30 linhas é o número que a maioria dos vestibulares usa para o texto dissertativo. Enem, FUVEST, Unesp e as principais universidades estaduais ao longo do país e as principais particulares também. 30 linhas significam que a sua introdução terá um parágrafo. Qual parágrafo? Obviamente o primeiro. Você começa o texto por ela e é justamente neste parágrafo que você tem que prender a atenção do seu leitor para que ele siga interessado e leia o resto do seu texto para ser convencido de que a sua opinião é válida. Tranquilidade? Então vamos lá. Quais são os 3 pontos fundamentais de uma introdução? Primeiro, apresentar o tema. Obviamente o leitor precisa saber do que se trata o seu texto. Você vai trabalhar com um tema ou com um recorte temático. Um recorte temático, nós já vimos nos vídeos anteriores, nada mais é do que o detalhamento de um grande tema. A título de exemplo, se eu pedir uma redação sobre a violência contra a mulher, você pode escolher trabalhar com o recorte da violência doméstica ou da violência psicológica. Muito bem. Depois da apresentação do tema, você precisa explicitar uma polêmica. Ah, como assim? Mas tem que ter polêmica? Não é melhor fugir da polêmica? Não, não é melhor fugir da polêmica e, aliás, nem é possível, porque a polêmica é o que garante que você possa argumentar. Não se esqueça de que todo argumento pode ser sim debatido, pode ser contrariado. Se não se puder debater um argumento, então eu não tenho argumento, eu tenho apenas um dado. E se eu tenho um dado e não um argumento, eu não tenho como dissertar sobre. Então, toda dissertação ela se baseia em uma polêmica esta ligada ao tema, que você deve explicitar. Imaginemos que você decida falar sobre a violência doméstica contra a mulher e a sua polêmica seja a questão da punição a quem cometer essa violência, se maior ou se diferente da atual. O terceiro ponto da introdução é o estabelecimento da tese, que é a base do raciocínio que se desenvolverá. Você vai estabelecer uma ideia que o seu texto terá de provar por meio dos argumentos e encerrar com a introdução. Estes são os 3 pontos, as 3 obrigações que você deve cumprir na sua introdução. Agora eu vou falar para você algumas maneiras de apresentar o tema. Como é que você vai começar o seu texto? Quero deixar bem claro que não existe aqui uma maneira melhor do que a outra. Eu coloquei essas ordenações, mas não é uma ordem exatamente de prioridade, existem outras possibilidades também. Tanto para a introdução quanto para os argumentos, o melhor que você tem a fazer é observar os dados que estão na sua mão e o tipo de tema. Existem temas que vão funcionar mais com percurso histórico, outros com conceito e por aí vai. Eu vou explicar cada um dos 3 e você vai perceber como é que isso se dá. O que é percurso histórico? Quando você tem temas que se inserem em uma linha do tempo e é conveniente você pegar um fato antigo, um fato relevante desse tema e pareá-lo com a atualidade. Vejam, eu estou falando um fato relevante a ser pareado. Um exemplo simples. Caso você precise falar sobre a democracia no Brasil, adianta falar da base democrática da Revolução Francesa ou adianta falar da democracia na Grécia? Não adianta. Por quê? Porque a democracia na Grécia é o berço de toda a democracia ocidental e a Revolução Francesa é o berço da democracia moderna. Mas para você chegar de Grécia à Revolução Francesa até o Brasil de hoje, você já gastou muito mais do que as 30 linhas e você não argumentou. Você vai fazer apenas um resumo histórico. Então, o percurso histórico para gerar argumentos, ele tem que ser um fato que permita uma ligação em linha do tempo, uma ligação temporal imediata com a atualidade. Voltando ao nosso exemplo de democracia no Brasil, caso você vá falar da democracia no Brasil hoje, você pode pegar como fato histórico e traçar o percurso
a redemocratização do país a partir de 1985, com o fim do governo militar, ou então a Constituição de 88, e ver desta época para cá o que mudou, o que evoluiu e o que ainda precisa ser melhorado, mas um fato um pouco mais próximo e em um contexto semelhante. Não adianta pegar um fato muito antigo, porque aí você vai acabar forçando uma barra de equiparar contextos que não se equiparam. Tranquilo? Fato exemplo, que é o nosso segundo ponto, é você escolher um fato atual de relevância, basicamente um fato noticiado, um fato conhecido do grande público. Imaginemos que o tema seja, então, intolerância entre os povos. Você pode pegar como fato exemplo, como fato atual, esse infeliz conflito que está acontecendo entre Israel e Palestina, com mortes de vários cidadãos, e trabalhar a questão da intolerância entre povos a partir deste fato que agora, no momento, toma a mídia. Essa é a diferença. Fato histórico vem do passado para o presente. Fato exemplo é atual, é uma coisa de agora. Terceiro ponto, ou terceira possibilidade, o uso de conceitos ou definições. Não é a mesma coisa? Não, e tem muita gente que confunde, por isso que eu vou explicar para você. Um conceito, normalmente você usa quando é um tema que as pessoas até já ouviram falar, mas não tem muita noção do que se trata. Então você vai pegar o seu leitor pela mão e vai trazer com você para explicar o que vem a ser aquilo. Vou dar um exemplo. Você vai fazer uma redação sobre sustentabilidade. Muito se fala sobre isso, mas em rigor poucas pessoas sabem o que é. Então você vai começar a mostrar para o seu leitor que para chegar ao manejo sustentável da natureza, você tem que trabalhar com uso e preservação, e você vai mostrar como isso se dá. Você pode trabalhar o seu conceito a partir de ideias, a partir de citações, a partir de alguns exemplos, mas você vai fazer um percurso de entendimento com o seu leitor. Veja, é um percurso curto, tá? Eu estou falando de um parágrafo, e você desenvolve aí um conceito em umas 3, 4 linhas, vamos dizer assim, não muito mais do que isso, porque senão você vai demorar o texto inteiro, certo? A definição ela é necessária quando você tem muitos pontos de vista em relação ao tema, e o seu leitor precisa de cara ter uma orientação para o lado que o seu texto deverá seguir. Um exemplo simples, você está falando sobre analfabetismo. É importante você definir se você considera o analfabetismo como a pessoa que não lê e não escreve absolutamente nada, o analfabetismo zero, ou se analfabetismo para você inclui os analfabetos funcionais, que são aqueles que leem ou escrevem, mas não entendem. Então a definição tem aquele formato. Pode-se definir analfabetismo como ou analfabetismo é. Pode-se definir analfabetismo como a completa inabilidade de leitura e escrita, ou pode-se definir analfabetismo como leitura e escrita, porém não domínio da língua. Né? A definição ela é pontual, ela é direta. Uma coisa importante também para dizer para você, além de que não há uma maneira melhor do que a outra de começar o seu texto, é que é interessante também que você aproveite a coletânea, no texto inteiro, claro, mas na sua introdução, que você mostre que você já se apropriou dos dados que estão ali na base e comece utilizando algum desses dados, seja para fomentar o seu percurso histórico, seja como fato exemplo, seja como definição. Uma outra dica importante, evite começar o seu texto com expressões muleta como hoje em dia. Hoje em dia é uma expressão bem óbvia para uma dissertação, afinal, toda dissertação debate um fato atual. Certo? Eu espero que você tenha gostado deste vídeo sobre a introdução ao texto dissertativo. Continue com a gente, porque no próximo vídeo nós vamos falar sobre os argumentos, sobre o miolo, sobre o cerne do seu texto. Não se esqueça, se você gostou desse conteúdo, deixe a sua curtida, comente, compartilhe, inscreva-se no canal e ative as notificações. Um abraço e até o próximo vídeo.